Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tô começando um vlog aqui hoje. Hoje é sábado e, gente, eu vou fazer um bolo pão de ló, vou fazer, porque segunda-feira é o aniversário do William. E aí, gente, eu quero fazer um bolinho pra ele, né, pra comemorar o aniversário dele. Então, na verdade, a gente vai comemorar amanhã, após o culto lá na casa da mãe. Então, eu quero aproveitar e fazer o bolo agora. Já tá de tardezinha, gente. E aproveitar que ele tá fazendo Uber e fazer o bolo agora, que eu quero fazer uma surpresa, né? Já vou deixar o bolo prontinho, porque o certo é fazer, né, gente? E montar, colocar na geladeira. E aí, no outro dia, você faz a cobertura. Mas como amanhã a gente vai sair, e se eu for mexer com o bolo, como amanhã é dia das mães, né? Então, ele vai estar em casa, aí a gente vai na igreja de manhã, depois a gente vai almoçar fora. E aí não tem como eu finalizar o bolo, e se eu finalizar ele vai perceber. Então eu já vou deixar o bolo pronto hoje mesmo, gente. E aí o meu cunhado vai levar pra mim lá na casa da minha mãe, pra gente deixar lá. E aí eu vou mostrando pra vocês, gente, passo a passo aqui, de como eu faço esse bolo pão de ló. Não tenho muita experiência, gente, se eu não me engano, eu só fiz esse bolo umas 2 vezes. Tomara que dê certo. E aí eu vou fazer um bolo só, na minha forma redonda, né, depois eu divido ele no meio. Vou fazer um bolo branco mesmo, com recheio de beijinho. Bolo simples, gente. E aí vou mostrar aqui pra vocês acompanharem aqui comigo. Então eu tô começando o vlog hoje, que é sábado, né? E aí eu vou continuar ele amanhã e com vocês aí pra mostrar o nosso Dia das Mães, como que vai ser, e depois eu mostrar a surpresa que eu vou fazer pra ele. Bora lá então, gente. Eu vou ali ligar o forno, que eu ainda não liguei, porque eu tava ajeitando as coisas aqui primeiro. E aí já vou voltar aqui pra começar a fazer o bolo. E aí, gente, eu fiz uma gambiarra aqui pra mim conseguir usar minha bancada. Porque, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó lá, como já tá escurecendo, eu não quis fazer lá fora não, gente. Então, eu coloquei esse pano aqui, porque minha batedeira, ela gruda embaixo, ela tem pressão. Então, eu coloquei o pano pra não grudar. Coloquei a extensão que eu tenho, gente, lá na sala ali, ó. Tá vendo ali? Que é a tomada do micro-ondas. Pra poder ligar aqui, ó, a batedeira, porque aqui, como vocês sabem, ele só tá com essa tomada, e essa tomada tem outra extensão que tá ligada aqui na geladeira. Então, eu tinha que fazer essa gambiarra aqui pra poder bater o bolo aqui dentro. E o bolo pão de ló, como vocês sabem, ele é feito na batedeira, né? Então, eu peguei minha batedeira ali. E aí, gente, isso aqui é porque o meu cunhado finalizou hoje. Depois aí de bastante trabalho, gente, ele finalizou hoje, ele acabou faz mais ou menos 1 hora que ele saiu daqui, e aí hoje ele colocou essa parte aqui, ó, da roda banca que tava faltando. Então, por isso ele deixou, gente, esse negócio aqui tá vendo ali também, pra poder fixar ela bem, para não descolar. Então, por isso que vocês estão vendo, a gente vai ficar aquilo ali, que eu não posso tirar, ele vai tirar só amanhã. E aqui também, ó, ele até tirou, ó, fogão pra poder colocar essa peça aí pra dar uma segurada. Então tá assim hoje, gente. Mas, ó, o da banca já tá toda finalizada. Aqui, gente, é um prato que eu tava comendo um pedaço de pizza que sobrou de ontem, que eu tô morrendo de fome. E aqui eu já untei, gente, ó, a forma. Untei com margarina mesmo e farinha de trigo. Aqui, ó, já deixei os ingredientes certinho que eu vou precisar pro bolo, pra facilitar. Então, assim, aqui, gente, tem 3 ovos. Então, aqui tem 3 claras e 3 gemas, né? Porque o bolo pão de ló, você tem que separar a gema da clara. Então, tem 3 claras, 3 gemas, 1 copo de leite morno. Aqui tem 1 xícara de açúcar, pede 2, gente. Então, se eu achar que ficar sem doce, depois eu acrescento mais. E aqui tem 2 xícaras de farinha de trigo. Eu peneirei, gente. Não pede pra peneirar não, mas eu peneirei. E aqui tem 1 colher de fermento em pó, que é as coisas que eu vou usar. E pra começar, gente, a gente começa a bater nas claras, né? Até ficar clara em neve. Então, eu vou mostrando aqui pra vocês o passo a passo e vocês vão acompanhando aí comigo. Pessoal, eu tive que colocar o meu tripé a uma certa distância, porque não tem onde eu pôr. Eu espero que vocês estejam me vendo aí certinho. Então, como eu falei com vocês, eu vou começar aqui, ó, com as 3 claras, né? Então, aqui a gente tem que bater bem, ela ficar em ponto de clara em neve.
Gente, eu tô na dúvida se vai já tá bom. Vou abrir aqui a batedeira, vamos ver se já tá bom o ponto aí das claras. Gente, eu acho que tá bom, acho que eu bati até demais, ó, porque tá uma textura esquisita, gente. Tá parecendo quase suspiro, eu acho que eu exagerei aqui, mas parece assim mesmo. Tomara que não dê nenhum BO, né? Agora eu vou tirar ela daqui, gente, e vou colocar ela nas travessas aqui, porque agora eu tenho que reservar essa clara em neve para poder bater o restante dos ingredientes. Pessoal, já tirei aqui, ó, a clara, reservei aqui. Gente, será que esse celular tá filmando direito? E aí, gente, agora eu vou colocar as gemas, né? Olha as gemas e o leite morno, tá, gente? E o açúcar. Eu falei com vocês, eu vou colocar uma dessas de açúcar, se depois eu achar que tá sem doce, eu acrescento mais. Porque, gente, eu não gosto de bolo muito doce, não. Então agora a gente vai dar mais uma batida nesses 3 ingredientes, que é a gema, o açúcar e o leite morno. Pessoal, essa mistura aqui, fala na receita que você tem que bater até ficar espumado, né? Que é as 3 gemas. Eu acrescentei mais açúcar, gente, coloquei 1,5 xícaras. Então, assim, açúcar é a gosto. Mas, assim, essa mistura que são as gemas com o açúcar e o leite morno, você tem que bater até ficar assim, ó, espumadinho. Agora, você vai acrescentando aos poucos a farinha de trigo e, né, que eu já reservei aqui, ó, 2 xícaras de farinha de trigo, mais o fermento em pó. E aí, por último, você vai acrescentar as claras em neve. E só que daí você não vai bater, você vai só misturar. Então, eu vou fazer esse processo aqui agora, terminar de acrescentar esses outros ingredientes ali, para poder colocar a clara em neve na massa. Pessoal, eu terminei de bater a massa aqui, só que é o seguinte, gente, eu coloquei um pouquinho desse leite de coco aqui, ó, um pouco menos de meio, porque eu achei que a minha massa estava muito grossa, que eu coloquei um pouquinho mais de trigo, né, porque é 2 xícaras, eu coloquei acho que 2,5 xícaras, porque eu achei que o bolo ia ficar muito pequeno, então eu achei que precisava colocar mais leite. Como tem que ser leite morno, aí eu decidi colocar o leite de coco que estava na temperatura ambiente. Então eu coloquei um pouquinho menos de meio, até porque, gente, meu bolo vai ser de coco, então vai dar um sabor a mais na massa. Tem gente que coloca a essência de baunilha, né, gente? Também fica muito bom. Como eu não tenho, então eu decidi colocar um pouco do leite de coco, pra dar um gostinho de coco na massa também. E a massa ficou assim, ó, bem bonita. Agora eu vou acrescentar aqui, gente, ó, 1 colher de fermento em pó, né? E dar mais uma batida só pra misturar mesmo agora, na temperatura baixa, na velocidade mínima aqui, só pra dar uma misturada. E depois vou vir com as claras e dar uma misturada ali na massa. Pronto, gente, eu já misturei aqui. Agora, deixa eu ver se tá pegando certo. Então agora, gente, o que a gente vai fazer? Vai pegar e misturar as claras nessa massa com o fouet mesmo, gente. Ó, com o próprio fouet, você vai misturar essa clara no meio da massa. E assim, gente, oremos, né? Oremos pra dar certo. E como eu falei com vocês, eu não tenho muita prática na massa desse bolo aqui, porque eu raramente faço. E assim, receitas, né, da internet que eu pego, gente, porque eu ainda não decorei, não, a receita desse bolo, porque como eu faço raramente, aí quando eu vou fazer eu sempre esqueço. Mas assim, eu segui, gente, né, o passo a passo. Vamos ver se vai funcionar. Então aqui, gente, é só misturar. Não tem como eu ficar mostrando pra vocês aqui, porque eu tô segurando o tripé na mão, porque o meu tripé é aquele pequenininho. E aí eu não quis pegar o grande lá não, gente, que eu tô com pressa. Então, assim, não vai dar pra ficar filmando certinho, mas é isso agora, gente. É só misturar aqui e depois eu colocar pra assar. Pessoal, acho que já tá bom, porque se a gente mexer muito,
aí a clara perde esse efeito, né? De neve. Então, agora, gente, é só colocar aqui na forma untada. Meu forno já tá lá pré-aquecendo faz um tempo, gente. Aí aqui, gente, tem que dar uma batidinha pra tirar as bolhas. Acho que é isso, gente. Bora levar pro forno. Agora é deixar ali no forno por aproximadamente 30 minutos. E torcer pra dar certo. Pessoal, meu beijinho, eu faço da forma mais simples que tem, gente. Eu só uso margarina, creme de leite e leite condensado. E vou colocar também um pouco do leite de coco. Então vai ser basicamente isso, gente. Eu não uso gema, farinha, maisena, nada disso não. Então eu vou ver, gente, se eu vou colocar as 2 caixas de leite condensado e de creme de leite, se eu vou usar uma de cada. Né? Porque é pro recheio, eu quero bastante recheio. E não repara não, gente, o cenário, né? Porque como é aqui fora que eu tenho que usar, então, coloquei tudo aqui em cima da máquina mesmo de lavar a roupa, porque as cadeiras, ó, tá ali em cima da mesa, então vou ir por aqui mesmo. Então, vou começar, gente, colocando aqui, ó, uma colher de margarina. Essa margarina, gente, tá diferenciada. Vou colocar um pouquinho mais. Porque é uma nova forma. É uma nova receita que eles fizeram, ó, da Qualy. Essa Qualy Aera aqui. Mais leve, 25% mais leve. Então, ela tá assim, com essa cor. Ela tá com essa textura diferente. Gente, eu exagerei. Mas agora já foi, vai assim mesmo. Aí, gente, eu não fiquei mostrando o passo a passo, não, gente. Porque eu falei com vocês, tô aqui fora e... Aqui tá ruim, gente. Tá ruim aqui pra ficar achando uma posição certa pra mostrar pra vocês. Mas é isso, gente. Tinha colocado a margarina, né? E coloquei uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite. E aí eu falei com vocês, se eu achar que é pouca, eu venho e acrescento mais uma de cada. E aí, gente, vou colocar um pouquinho aqui do leite de coco. Mas bem pouquinho, né? Porque senão vai ficar muito mole. E aí demora pra engrossar. Vou ligar o fogo aqui. E agora é isso, gente. É deixar ferver, né? E quando começar a ferver, deixar no fogo baixo. E tem que estar mexendo sempre pra poder não grudar. Eu já tô fazendo esse caneco, gente. É velhinho esse caneco meu. Mas esse aqui é o que gruda menos. Porque eu tenho um de inox ali. Mas se eu fizer nele ou na minha panela de inox, gente, queima tudo no fundo. Então eu prefiro fazer nesse aqui mesmo, que já tá mais velhinho. Mas pelo menos não queima. Gente, eu acabei colocando aqui, ó, um pouquinho de leite de coco. Mas bem pouquinho mesmo, só pra dar um gostinho, né? E aí, gente, quando finalizar aqui, eu vou acrescentar um pouco de coco ralado aqui também. Aí daí eu vou esperar ferventar primeiro. E aí quando finalizar, eu acrescento um pouco de coco. Que eu gosto, gente, eu amo o bolo com bastante coco. Então eu coloquei aqui o leite de coco só pra dar mesmo um gostinho a mais de coco. Aí, gente, eu deixei um pouco aqui, ó, mais ou menos por aqui, pra na hora que eu for fazer a calda, eu colocar na calda, ou na hora que eu for molhar o bolo, né, com leite, eu coloco junto. Eu acho que vai ficar gostoso também. Aí, conforme eu for fazendo, gente, eu vou mostrando pra vocês. Que eu vou ir fazendo aí conforme eu achar que vai ficar bom. E primeiro, né, gente, tem que ver ali se o bolo vai dar certo. Vai dar, em nome de Jesus. Ó, gente, o molho branco, depois que ele começa a ferver, tem que abaixar o fogo, o creme branco, né? E tem que estar mexendo sempre, porque se ele grudar e queimar no fundo, fica com gosto de queimado. Então, assim, o único trabalho que dá mesmo de fazer o recheio branco, né, beijinho, é porque você tem que estar mexendo o tempo todo. Mas, ó, já tá quase no ponto, né? O ponto é quando começar a desgrudar no fundo. Quando você fizer assim, ó, lá já começou.
ele desgrudar lá no fundo, quer dizer que tá pronto. Olha, pessoal, acabei de desligar, ó. Chegou no ponto que eu falei com vocês, ó, que quando vocês fazem assim, ó. Tá vendo lá? E ele não fica grudado lá, ó. É igual ponto de brigadeiro, gente. A luz aqui, gente, tá horrível. Aí, ó, não tem jeito não, mas é isso aí. Quando vocês fizerem assim e desgrudar lá do fundo, é o ponto certo. Agora, gente, eu vou colocar o coco, ó. O meu é coco flocado, tá? Mas é coco ralado, né, gente? Aqui, esse aqui, os flocos são maiores, que eu prefiro assim. Então, eu vou jogar aqui. Jogar bastante, gente. E aí, depois é só misturar. Jogar bastante, que eu quero o recheio bem cocudo. Ó, pessoal, daí é só misturar aqui, ó. Que delícia! Adoro, gente. Meu recheio preferido, na verdade, é Prestígio, né? Mas meu doce preferido é beijinho. Gosto mais do que brigadeiro, gente, bem mais. E é isso, gente, ó. Eu vou ver depois se eu acrescento mais um pouco de coco. Mas isso aí, gente, é a gosto, né? Tem gente que nem gosta de coco, então nem coloca. Ou você coloca a quantidade que você gostar. Mas olha só que delícia. Olha, gente. Agora eu vou deixar ele aqui, dando uma esfriada. Depois eu vou colocar ele um pouco na geladeira. Porque é bom, gente, rechear com ele gelado, né? Então eu vou deixar ele só dar uma esfriadinha, porque tá muito quente. Aí vou colocar numa travessa, pôr na geladeira. Na verdade eu vou pôr no freezer, gente, porque como eu tô com pressa, que eu falei com vocês que eu vou ter que rechear e fazer tudo hoje. Então eu vou colocar numa travessinha e pôr no freezer pra esfriar o mais rápido possível. E aí depois a cobertura eu vou fazer no micro-ondas, gente. É uma cobertura que eu aprendi super rápido e fácil. Então agora é esperar aqui também o bolo assar, ó. Eu acho que já tá quase, gente, que ele tá cheirando. E esse bolo não pode assar muito não, que ele não pode ficar, sabe, muito assim marrom. Ele falou que é 30 minutos, gente. Eu acho que 30 minutos até já deu. E eu vou dar uma olhada aqui. E aí quando assar, né, que esfriar e aí eu for partir ele lá, eu volto aqui com vocês. Pra poder fazer a montagem, né, e o recheio do bolo. Pessoal, o bolo já assou. Assou com 30 minutos mesmo, gente. Então, assim, é 30 minutos no fogo baixo. E aqui eu já coloquei, ó, né, o recheio aqui, o beijinho. Vou colocar ali na geladeira. E vou colocar no freezer, né, pra poder refrigerar. Pra poder rechear o bolo. E assim, gente, eu vou deixar aqui o bolo esfriar também. Pra poder eu cortar ele. E é isso, pessoal. Vou colocar, né, pra resfriar. Vou esperar o bolo também esfriar pra eu poder cortar ele no meio. E colocar o recheio. Então, assim, por hora é isso. E vou lavar a louça ali, gente, que eu ainda não lavei. A loucinha aí que eu sujei. Pessoal, já desenformei o bolo. Ficou a altura boa, gente. E agora eu vou cortar ele no meio. Vou cortar com essa faca mesmo, de cortar pão, porque eu não tenho, né, o instrumento certo pra cortar. Tem gente que corta com linha. Eu nunca arrisquei cortar com linha, não, gente. Eu prefiro cortar com a faca, porque eu já cortei outras vezes e cortei com a faca mesmo e deu certo. Então, ó, gente, ele não fica com aquela casca dura, tá? A casca dele é bem, ó, bem molinha. Então, agora eu vou cortar aqui no meio, pra eu poder já rechear, gente, porque eu tenho que terminar esse bolo, porque já é 8 horas e eu tô morrendo de medo ele aparecer aqui. Então, eu vou correr, ele já deu uma esfriada, ó. Já vou cortar ele aqui e já vou começar a rechear. Agora é a hora da verdade. Aí, pessoal, como vocês viram aí, já cortei. Certinho, certinho, gente, não fica, né? Mas tá ótimo. Essa parte eu acho que foi até mais alta que essa. E agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou molhar o bolo com o restante de leite de coco. Aí, o que eu fiz? Acrescentei leite, ó.
e chacoalhei bem, né? E então é com essa mistura aqui que eu vou molhar o bolo. Eu vou umedecer o bolo. Leite de coco e leite. Aqui tá o recheio, ele já tá bem geladinho. Então agora é isso, gente. Umedecer o bolo, rechear esse bolo e fazer a cobertura para finalizar. Pronto, gente, coloquei o recheio. Tô achando que foi pouco recheio. Tô achando, gente, mas é o que tem pra hoje. Vai ser isso mesmo, até porque não dá nem mais tempo, né? Até fazer, esfriar. E as crianças também, gente, eles não gostam muito não de bolo de coco. Então, assim, é só pra dizer mesmo que tem um recheio. Agora eu vou umedecer essa parte, colocar ali por cima e começar a fazer a calda. Ó, gente, acabei de montar aqui. Não fica retinho, né, gente? Mas, ó, pra quem praticamente nunca faz bolo assim recheado, achei que ficou ótimo. E aí eu molhei aqui também a parte de cima, né, gente? Com o restante do leite de coco e o leite. Ficou bem molhadinho. Agora eu vou fazer a cobertura. E a cobertura, gente, é o seguinte. A cobertura é só creme de leite e... Vou colocar só creme de leite mesmo, gente, e o coco por cima. A cobertura, eu vou até fazer aqui, gente, utilizar essa travessinha aqui que tava o beijinho, que é bom que dá um gostinho. Então, eu vou colocar aqui 2 cremes de leite, vou esquentar no micro-ondas por aproximadamente aí uns 2 minutos. E aí já fica pronto, gente. Essa é a cobertura que eu vou fazer. Pessoal, eu decidi fazer uma cobertura diferenciada. Tomara que dê certo. Que eu vou fazer misericórdia, gente, moleque. Vou colocar um pouco do leite condensado. Porque na verdade é o seguinte, gente. Nessa cobertura... Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, gente? Peraí. Que lombreca, senhora. Então, gente, porque assim, nessa cobertura você tem que colocar açúcar. Mas em lugar do açúcar, gente, eu vou colocar o leite condensado mesmo. Pra dar uma adoçada aqui. Então eu vou colocar aqui o tanto que eu achar, né, que vai ficar adoçado e vou... Depois eu dou uma esquentada lá no micro-ondas por uns 2 minutos e jogo o coco por cima. Vou misturar bem aqui, ó. Então aí você pode colocar tanto creme de leite e açúcar quanto creme de leite e leite condensado. Pessoal, eu coloquei o bolo aqui na geladeira pra ele dar uma esfriada e dar uma sustentada aí no recheio, que eu tô com medo, gente, de desmontar. Então, o que eu tô fazendo? Eu coloquei ali na geladeira, nessa prateleira aí de cima já pra não pegar, né, gosto e cheiro de geladeira. Porque, gente, eu não tenho uma tampa pra tampar. Então, vai ter que ser assim mesmo. Então, aí eu coloquei ele pra dar uma resfriada aí nesse, né, uma gelada aí nesse recheio, pra ele não chegar a desmontar. E enquanto isso, gente, eu já esquentei aqui, ó, a caldinha que eu falei com vocês, né, que eu usei 2 cremes de leite e meio leite condensado. Mas se você não quiser pôr leite condensado, pode colocar açúcar, como eu falei com vocês. E coloquei 2 minutinhos no micro-ondas. E então, assim, é uma caldinha, sabe? Bem prática de fazer. Só que eu também, gente, eu vou deixar ela gelar, porque se eu jogar ela no bolo quente, como o bolo tá úmido,
é perigoso ele desmontar. Então agora eu vou deixar ele esfriar. Dei uma mexida aqui com o fouet pra misturar bem. Vou deixar ele esfriar. Quando o bolo esfriar e ele esfriar, aí eu jogo a calda por cima, que dela vai dar uma endurecidinha. E jogo aqui o restante do coco também. Como ainda é 8h20, gente, e meu cunhado vai vir buscar o bolo só depois do culto, que ele foi pra igreja. Então dá tempo tranquilo de eu deixar ali na geladeira, dando uma gelada. E é isso que eu vou fazer. E talvez eu coloque até, gente, essa caldinha aqui na geladeira, pra ela já dar uma endurecida. E enquanto isso, eu vou terminar a limpeza, gente, porque eu tenho que secar e guardar toda essa louça aí, porque se ele chegar, ele vai desconfiar, né, gente, porque tem batedeira tudo ali. Ó, a forma tá ali, já lavei, sequei, vou guardar. Então, assim, eu tenho que terminar de lavar a louça, secar essa louça, guardar, limpar os meus balcões aqui, gente, sujou o chão. Já tava sujo, porque meu cunhado mexeu aqui, né, e eu também derrubei algumas coisas no chão, vou ter que dar uma limpada também. E ainda tenho que tomar banho, gente. E preparar as coisas, arrumar as coisas ainda pra gente ir na igreja amanhã. Que amanhã a gente vai de manhã, né? Como eu falei com vocês, a gente vai de manhã, vai almoçar fora. E só depois do culto à noite, que a minha mãe vai pra igreja, né? Minha irmã, então, elas vão à noite, são só depois do culto à noite que a gente vai cantar os parabéns pra ele. Então é isso, gente. Vou deixar aqui esfriando e o bolo esfriando na geladeira. Aí quando eu for finalizar aqui, eu venho e mostro pra vocês. Pessoal, acabei o bolo aqui, finalizei. Nem fiquei mostrando pra vocês não, gente, que já vai dar 10 horas. Então, eu deixei ele gelando ali um pouco. Coloquei só uma primeira camada de calda, gente, porque ela tava muito líquida. Então, o que eu fiz? Coloquei aquela camada de calda que eu mostrei pra vocês. Fui tomar um banho, deixei ele ali na geladeira. Coloquei o restante da calda no freezer. E agora eu vim, coloquei o restante da calda, que ela tava um pouco mais firme. E coloquei o coco por cima. E olha só, gente, quase que aconteceu um desastre, porque deu na conta. Mesmo ela estando um pouquinho mais consistente, ainda assim, gente, era muita calda. Então, assim, como o bolo é redondo, ele é pequeno, não tava querendo ficar a calda só em cima. Ele começou a escorrer pros lados. E graças a Deus, como ela tava consistente, ó, ela não escorreu mais. Então, assim, graças a Deus que vai ficar na geladeira daqui pra amanhã. Daí ela dá mais uma endurecida e não tem perigo, né, de derramar. Mas assim, gente, ficou bonito? Não. Não ficou bonito porque foi muita calda e pegou a bandeja inteira. Então chegou a ficar estranho, gente. Mas assim, eu garanto que vai estar gostoso. E é como eu falei com vocês, né, gente? As festinhas lá na minha mãe é tudo... as festinhas que a gente comemora os aniversários é só a família mesmo. É só nós, tudo muito simples. Então eu só quis mesmo fazer um agrado pra ele. Fazendo esse bolo, né? O que importa é o carinho e a intenção. E aí daqui a pouco meu cunhado já vai vir buscar pra levar lá na mãe, pôr na geladeira dela. E amanhã eu continuo o vlog aqui com vocês. E daí mostro certinho lá, na hora que a gente for fazer a surpresa pra ele. Pessoal, hoje é domingo. E como eu falei com vocês ontem, hoje a gente vai na igreja de manhã, né? Começa às 10 horas, a gente já tá saindo. E aí depois que a gente sai lá da igreja, a gente vai almoçar ali por Maringá mesmo. Aí depois a gente vai vir pra casa. E aí eu vim aqui, gente, mostrar o meu look pra vocês. Vou com essa minha calça bege, essa minha blusinha bege e esse blazer aqui, gente. Esse blazer, gente, é muito antigo. Ele faz muitos anos, desde quando eu era solteira. Mas ele ainda tá, ó, inteiro, gente. Então hoje eu vou com ele, porque o tempo tá fresquinho, que choveu. Então refrescou. E esse é o meu look de hoje. O meu tênis, gente, ó, de sempre. Ele é super confortável, então eu vou com ele. Vou com esse meu brinco aqui, de argola, trabalhadinha. Correntinha de sempre. Uma maquiagem básica também. E esse é o look de hoje. Então a gente tá saindo agora pra ele poder ir na igreja. E aí eu vou filmando um pouquinho pra vocês aí do nosso dia.
E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja, querido, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos doutores estão ensinando uma geração. Sabe por quê? Porque talvez nós estamos de boca fechada que carregamos a verdade. Aleluia! Aleluia! É tempo de sair do berço cósmico, querido, e vir para as raízes profundas da revelação do Cordeiro de Deus. Você sabe por que o leão está sentado no alto sublime trono? Porque um dia ele foi cordeiro, e quem não contempla o cordeiro não conseguirá ver o leão. O cordeiro aponta para a cruz, cruz aponta para a morte, mas também a cruz aponta para a ressurreição. Aquele que não contempla o sacrifício não tem direito à redenção. Deus maravilhoso, misericordioso. Aleluia. Aleluia. Apostasia moral é a hipocrisia instaurada no coração de determinados indivíduos que professam por meio de suas palavras que creem em Deus, no entanto, o negam com suas obras. Apostatar moralmente é desviar-se do caminho ou caminhar desleixadamente. Ou seja, na igreja estou com as minhas mãos levantadas, mas na obra eu estou com as minhas mãos escondidas, porque na verdade eu quero somente ser lembrado e glorificado. Fala para o seu irmão assim: Jesus vai te pegar, meu irmão. Ele vai te pegar e vai colocar uma medida sacudida e transportante sobre a sua vida, e você nunca mais vai ser o mesmo. Aleluia! Aquele que colocou a mão no arado, que ele não pode mais voltar para trás. Pastor, mas eu tenho um mês de convertido. Já era. Porque o único direito que nós temos é de não ter direito algum. Porque todo direito que nós temos, nós já conquistamos na cruz do Calvário. A sociedade vai olhar para este lugar e verá a glória de Deus. Eu vejo correntes caindo de mentes nessa manhã. Esse espírito de apostasia que tem rodeado o mundo não vai reinar em nossos dias. Em nome de Jesus Cristo. Pessoal, a gente está aqui, ó, saímos da igreja. Estamos aqui no centro de Maringá caçando um lugar pra gente comer. Mas todo lugar que o William passa tá lotado, gente, lotado. Porque hoje é dia das mães, né? Então o pessoal tá caçando um lugar para poder almoçar, e vai a família inteira. Minha sogra tá aqui atrás de nós no carro dela, que ela foi lá na nossa igreja hoje. E a gente tá procurando um lugar para comer. Estamos todo mundo morrendo de fome, mas tá difícil achar um lugar. E o William quer achar uma churrascaria. Agora a gente tem churrasco. Todo lugar que a gente para tá lotado. Mas bora lá, nós vamos achar um lugar para nós comer, porque a fome tá grande. E eu, pessoal, tô sentada no banco de trás, porque o Nicolas ali. Dá oi, Nicolas. Oi. Ele tá no banco da frente hoje. De vez em quando ele faz isso, gente. Senta no meu lugar. Pessoal, hoje eu usei a maquiagem lá que eu mostrei pra vocês. Na verdade usei a base, o corretivo, o rímel e a canetinha na sobrancelha. E aí eu passei o batom que eu tenho lá, que eu falei com vocês, que é mate, e passei aquele brilho labial lá que eu comprei, aquele hidratante por cima. E aí, gente, assim, da base em si eu gostei mais ou menos, ela não tem uma cobertura muito boa, não. Aí depois eu pinto com corretivo, mas
Pelo preço, né, gente? Também não dá pra esperar muita coisa. Então, assim, até que é boa. Mas o rim, ó, o rim eu gostei. E a canetinha também. Achei que pinta legal. E é isso, gente. Só mostrar pra vocês, né? Que eu falei que quando eu usasse eu ia mostrar. Então, assim, né? Pelo preço que eu paguei, eu gostei, gente. Dá pra usar aí no dia a dia. E aí eu também tenho algumas outras bases lá em casa que dá pra me misturar também. Mas hoje eu só passei ela mesmo e o corretivo novo que eu comprei. Estamos aqui ainda, gente. Estamos aqui ainda rodando aqui no centro de Maringá pra achar um lugar pra gente poder comer. E tá difícil de achar, hein? Gente, tô morrendo de fome. Hoje eu tô acordado, hoje eu acordei. Não era nem 6 da manhã. Acordei, perdi o sono. E agora tá me dando um sono misturado com fome. Tá me dando até enxaqueca, misericórdia. Hoje tem nenhum restaurante vale Não, se eu sabia que ia estar tudo. Olha lá, gente, os dois com o look igual. Eu tenho essa mania, já falei com vocês, né, de andar com o look igual. Hoje eu não tô não, gente, vocês viram aí totalmente diferente, mas os dois, então tá o pai e tá o filho. E a sogra tá ali, ó. Lá vai que a gente almoçar. Aí, pessoal, achamos um restaurante aqui. Olha o tamanho do meu prato, gente, mas tem bastante salada e tem bastante salpicão aqui embaixo. Nicolas. A Miriam pegou a salada separada, gente. Se eu soubesse, eu não tinha pegado salada no meu prato. É externo aqui, ó. Agora até que enfim a gente vai almoçar. Festa você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Acender a vela. Você desconfiou? Você não desconfiou, amor? Nem que eu me arrumei? Será? Você se arrumou? Por que você arrumou pra lá no tamanho? E mesmo assim você não pensou que era isso? Quer ver como acender a vela, pai? Misericórdia, acende a vela. Para de mentir, William. Amor, para, né? Nós Para de mentir, William. Ué, gente, que vela é essa? Misericórdia. Calma, Vai Thelma. queimar. Ai, olha, bem nas últimas que ela acende. Vai. Vai, só pra ver, faz um pedido. Velhinha aqui. Faz um pedido. Eu quero dormir. Ih, Pai quer cara. dormir. Como de primeiro pedaço. Quarentão, hein? Quarentão. Na verdade, o aniversário dele é amanhã, mas a gente quis comemorar hoje. É o Dia das Mães também. Feliz Dia das Mães pra todas as mamães. Olha lá. Não sabe que você lambia fogo. Ué, amor, mas não era pra tirar as velas, nós vai tirar foto, tem que aparecer a sua idade. Meu pai já não quer que sabe que a idade. Você com os dedinhos. Tá. Peraí. Só pra não ficar bonito, você tira. Sorria, amigo. Sorria. Passarinho! Cheeseburger. É isso. Ficou bonito? Essa é a mãe dele. É, essa é a minha sogra, gente. Hoje é Dia das Mães. Quentinho pra sogra. Ah, é isso. Aí. Vai pra casa, Maria. Abraça, Zé Maria. Pega, rapazão. Olha. Que Thales, ó? Não, Nicolas. Doce. Aí, ele tá boiando. Mandou 50 fotos, quer ver? Chocolate. Mandou 50 fotos, uma vez só. Quer tirar uma só com a sua digníssima? Ah, já tá até cortando um bolo. Ah! Deixa ele cortar o bolo, deixa ele. Vai lá, Catel. Deixa ele tirar. Mas vai, quem vai tirar foto? Mesmo tira. Coitado, toda vez ele é o fotógrafo e nós é as filmadoras. Vai, beijinho, beijinho. Teve dos velhos. É um só, tá bom? Oxi! Já teve dos velhos planos, agora sábado. Tardezinha. Quem será que vai ser o primeiro pedaço? Pra quem será? Não, é pra quem será? Com quem será? Beijo. É pra quem será? Pra Eu quem digo isso pra mãe será? dele. Eu vou dar pro Nicolas. Ei!
Aê. É a próxima aniversariante, é verdade. Ô, mãe. Tá fazendo aniversário. Ele ficou emocionado. Vai chorar, não? Não, eu quero chorar. Que dia que é do Nicolas? Me dá um pedaço. Será que tá gostoso? De Será? doce de leite, eu acho. É. Primeiro pras crianças. Ah, minha mãe já tá com ciúme já. Eu já tô ficando murcha. Agora o Willi tá servindo, né? O primeiro pedaço já foi. Já foi. Aniversariante. Tá servindo. É, o próximo aniversariante é ó, aqui, ó. Aí, Eu não vou ter surpresa. Aniversário dia 16, sexta-feira. gente, foi difícil esconder a surpresa dele, porque tinha que fazer esse bolo lá, vocês viram lá, né? Esconder dele. Pediu pro cunhado trazer pra casa da minha mãe e esconder agora que ele chegou. Aqui, pai, pega aqui, ó. Ela esconderam ali em cima do armário. Quem já comeu? Tá gostoso? Tá? Tá bom. Tá bom mesmo? Tá bom, Alice? Tá nada, para de mentir. Você nem gosta de bolo de Claro coco? que eu gosto. Você gosta? Então Tudo que é comida é igual. Quem não gosta, a melhor coisa da vida é comer. A coca. Vai, tá gostoso? Deixa eu colar. Tá gostoso? Não pode mentir, hein, pecado. Quem mentir vai pro inferno. Até o cara tá gostando? Tá comendo? Toda calda tá gostando. Eu não vou falar É que o coco, ele não gosta do coco ralado. É, abobrinha. mas ele gosta gostou do recheio, bolo. Ele gosta do recheio, mas A ele gosta do abobrinha. coco. Esse recheio ele gosta. Põe recheio pra ele aí, ó. Deixa eu pôr na calda. Que ele Ai, que come. gostoso, tio, bolo. Ele não gosta do coco ralado, né? Já comeu um pedaço inteiro que eu dei pra ele? A calda ele gosta. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Que eu acredito que esse vídeo já vai ficar um pouco grande. Eu comecei a filmar pra vocês aí no sábado, né? Fazendo o bolo do William. Depois filmei um pouco do nosso dia ontem, dia das mães, tudo, aniversário dele. Espero que vocês tenham gostado. E o meu cunhado, gente, não veio. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, né? A roda banca. Mas eu não vou mostrar não, gente, porque ele não veio, então ele não tirou, né? As peças que ele deixou ali, ele não tirou ainda, pra poder fixar, né? A roda banca ali, a última parte da parede. E aí, tá sem o fogão, tá o buraco ali. Então eu vou esperar ele organizar, deixar arrumadinho, que daí eu filmo pra vocês certinho. Pra vocês conseguirem ver, né, gente, realmente como é que ficou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não se inscrever no canal ainda, quiser se inscrever, vai ser muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe o vídeo, gente, se vocês puderem, para poder me ajudar. Porque, gente, como eu tinha falado há uns vlogs atrás, a visualização do vídeo, gente, tá muito baixa. Continua assim, sabe? Cada vídeo que eu posto tá diminuindo mais ainda as visualizações. Não sei o que tá acontecendo, se é o YouTube que não tá entregando os vídeos. Eu não sei, gente, mas assim, de 1000 visualizações que tava tendo esses meses atrás aí, foi diminuindo, e agora, gente, tem vídeo que tem 50 visualização, 60. Então, assim, e continua, gente, eu continuo do mesmo jeito, sabe, fazendo os vídeos do mesmo jeito, no mesmo, né, continuo, gente, no mesmo estilo aí dos vídeos. E aí, gente, eu não sei o que tá acontecendo, se é o próprio YouTube que não tá entregando os vídeos, se realmente as pessoas não estão se interessando pelos conteúdos que estão assistindo. Eu não sei, gente, eu gostaria também que vocês comentassem, vocês deixassem comentário, porque o comentário, ele vai me ajudar, sabe, de vocês deixar a opinião de vocês, aí daquilo que tá chato, daquilo que eu poderia melhorar. Então é bom, porque ele vai me ajudar a saber, sabe, para ter um feedback de vocês, se vocês estão gostando dos vídeos, o que eu poderia melhorar, o que eu poderia tirar ou acrescentar, entendeu? Então eu preciso que vocês comentem nos vídeos para eu poder ter uma base, gente, uma noção daquilo que tá agradando, o que não tá agradando, porque, gente, realmente, assim, me desanimou bastante, sabe, os últimos vlogs que eu postei me desanimou bastante, a visualização tá muito baixa, meu Deus, muito baixa mesmo. E é o que eu falei com vocês, né? O devocional, gente, claro que a gente quer, né, que a palavra de Deus alcance o máximo de pessoa possível, mas a gente sabe que a palavra de Deus, se uma pessoa assistir o devocional e for tocada, né, através daquela palavra, aquela palavra transformar algo na vida de alguém, sabe, ajudar a pessoa de uma certa forma, para nós já vale muito a pena. E só que assim, os vlogs não, gente, os vlogs não funcionam assim, né? Se tipo,
40 pessoas só assistir o vlog, é muito pouco pro trabalho que dá na hora de estar, igual eu já falei com vocês no outro vídeo, é muita dedicação para, sabe, para pouco retorno. Então, assim, como tinha aumentado muito e do nada caiu a visualização, eu fiquei preocupada, gente. Não sei se realmente não está agradando meus vlogs ou se é o YouTube que não está entregando os vídeos. Então eu preciso do feedback de vocês para eu poder ter uma noção do que pode estar acontecendo. Entendeu? Então, se vocês puderem me ajudar comentando nos vídeos, já vai ser assim de grande ajuda para mim, tá bom? E é isso, gente. Bora lá, gente. Eu vou continuar até onde Deus permitir, né? E assim, só que eu como criadora de conteúdo, né, do meu canal, eu preciso desse retorno de vocês, né, gente? Eu preciso, faz parte do meu trabalho aqui no YouTube, né, gente? Na questão dos vlogs, de ter um feedback, de ter um retorno no sentido de saber se está agradando ou não. Então, por isso que eu preciso ficar pedindo a ajuda de vocês e falando com vocês, né, sobre isso, porque eu dependo de vocês para me ajudar. Eu tô aqui do outro lado da câmera, né? Então, assim, a minha parte é gravar, procurar dar o meu melhor para vocês, de acordo com as minhas possibilidades no momento. Mas mas assim, gente, o restante fica com vocês que me assistem, né? E aí eu preciso dos comentários para eu saber a opinião de vocês, se estão gostando ou não, entende? Então, eu sei que é chato, né, a gente ficar comentando sobre isso, mas que eu preciso, gente, realmente, né, tocar nesse assunto. E as visualizações realmente estão muito baixas, gente, muito baixas mesmo. E isso me preocupa, porque a impressão que eu tenho é que eu não tô agradando, gente, que meus vlogs tá chato, que as pessoas não estão, sabe, achando o conteúdo interessante. Então eu preciso do feedback de vocês. Então vocês comentam bastante aí, deixem os comentários para mim saber o que eu poderia melhorar, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.